Beleza, pessoal? Nessa sessão de vídeos a gente vai iniciar o último capítulo do curso, o capítulo 7, que é o capítulo sobre áreas de regiões planas. É, Bom, esse capítulo ele é curtinho, a gente vai fazer duas sessões de vídeos, a primeira sessão é essa, e inicialmente nesse primeiro vídeo, a gente vai dar vários axiomas, na verdade esses 4 axiomas aqui, para depois poder estabelecer através de proposições e teoremas algumas áreas que a gente já conhece e provar que aquela área é realmente aquela fórmula que a gente já viu. Bom, então bora lá. O primeiro deles é o axioma 1. O que diz o axioma é o seguinte, que a toda região poligonal corresponde um número maior do que zero, certo? Esse número naturalmente vai ser a área, é o que a gente chama de área. A área é um número, né? A área não é a região, a área é o número, né, correspondente àquela região. Então, a toda região poligonal corresponde um número maior do que zero. É, a região poligonal, eu ilustrei aqui, ela é não somente a fronteira. A região poligonal, ela é fronteira e pontos interiores. Então, é toda essa região compreendida entre o polígono, incluindo a fronteira, beleza? Então, a essa região a gente chama de região poligonal. E a toda região poligonal vai corresponder um número maior do que zero, certo? Aí a definição a partir do axioma 1 é que esse número, né, o número correspondente a uma região poligonal, é chamado de área dessa região. Então, a área, por definição, é um número, e essa definição surge do axioma 1. Aqui a gente vai estabelecer alguns axiomas que surgem de maneira intuitiva, são afirmações verdadeiras, né, que a gente assume como verdadeira por intuição, e aí a gente vai provar duas proposições. Aí vamos para o axioma 2. Esse axioma 2 ele diz o seguinte, que se eu tenho uma união de regiões poligonais, então se eu tenho mais de uma, eu tenho uma união de regiões poligonais, a área daquela união vai ser a soma das áreas de cada uma delas. Ou seja, a área da união é a soma das áreas, desde que a interseção entre cada região poligonal não passe da fronteira, ou seja, não pode ter pontos interiores de interseção, senão você vai sobrepor esse valor de área, certo? Então ele diz o seguinte, se uma região poligonal é a união de duas ou mais regiões poligonais, que duas a duas não tenham pontos interiores em comum, a interseção seja no máximo a fronteira, então sua área é a soma das áreas daquelas regiões. Então a área da união vai ser a soma das áreas das regiões correspondentes, certo? Isso é bastante intuitivo e esse é o axioma 2. Por exemplo, se eu tenho duas regiões poligonais não sobrepostas, por exemplo, eu tenho um quadrado aqui e eu tenho uma outra, um triângulo aqui, a soma dessa região poligonal, desculpa, a área dessa região poligonal vai ser a área dessa mais a área dessa, certo? Bom, esse é o axioma 2, que é bastante natural, bastante intuitivo. Aí a gente vai para o axioma 3, que vai ser bastante útil também, que é o seguinte, regiões triangulares, então é uma região poligonal, onde o que delimita a fronteira em particular são triângulos. Então, regiões triangulares limitadas por triângulos congruentes têm áreas iguais. Então, a ideia é, se eu tenho um triângulo aqui, e eu tenho outro triângulo aqui, certo? E esses triângulos são congruentes, certo? 1, 2, 3. Congruentes, por definição, lados, né? E ângulos correspondentes congruentes. Então, se eu tenho esses dois triângulos congruentes, então a área dessas regiões triangulares coincide. Esse número, a área desse aqui, coincide com a área desse aqui, certo? O que é bastante natural, a gente vai ver isso também. Então, regiões triangulares limitadas por triângulos congruentes têm áreas iguais. É bastante intuitivo também. E, por fim, o axioma 4. O axioma 4, ele é o principal deles. Por quê? Nas próximas proposições, a gente vai demonstrar as fórmulas que a gente já conhece da área de um paralelogramo e da área de um triângulo. Paralelogramo base vezes altura e área do triângulo base vezes altura dividido por 2. Aqui no axioma 4, a gente dá a área de um retângulo, ou seja, o ponto de partida ele acaba sendo esse axioma. Como o retângulo é a figura mais elementar, né, que um quadrado em particular é um retângulo,
todas as outras áreas vão provir dessa aqui. Ou seja, a área de um retângulo ela vai ser dada a partir de um axioma. Depois desse axioma da área do retângulo, todas as outras podem ser demonstráveis através de proposições, corolários e teoremas. Então, a área do retângulo vai ser dada através de um axioma, que é o seguinte, né, que é o que a gente já conhece. ABCD é um retângulo, esse aqui, então sua área é dado pelo produto base vezes altura. Comprimento AB vezes o comprimento BC. Por definição não, pelo axioma 4, a gente assume que a área de um retângulo é dada dessa forma. A partir daí, todas as outras áreas a gente consegue demonstrar suas respectivas fórmulas a partir da área de um retângulo, né? Então, a área de retângulo é a primária, é a mais elementar. É a partir dela que a gente desenvolve as outras. Beleza? É isso aí.